sei tudo de Figma, já sei tudo de XD, sei usar essas ferramentas como ninguém mais. Tudo que eu faço fica meio zoadinho, sabe? O que eu faço com essas ferramentas? Eu já sei usar a ferramenta, mas eu só não sei o que fazer com ela. É esse o teu problema? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre usabilidade e composição. O que é usabilidade? Basicamente, a usabilidade é o quanto uma pessoa consegue utilizar uma interface de uma forma fácil. Ou seja, por exemplo, se eu quero entrar no Google, para mim é bem fácil perceber que só tem um campo naquela página. Se eu clicar lá, eu vou conseguir fazer minha busca. Ou seja, essa é uma excelente usabilidade, porque o usuário não tem nem muito para onde fugir. É sobre esse conceito do quão fácil tá para o usuário para ele utilizar um serviço, um produto e assim por diante. No caso de uma excelente usabilidade, fica bem claro para o usuário, por exemplo, isso daqui é um botão, isso daqui é clicável, isso daqui não é. Somente do bater o olho ele sabe, opa, eu quero que essa página está me indicando que eu devo clicar nesse botão. Isso daqui tem cara de botão, eu sei que isso daqui é um botão, por exemplo. Quando você mexe demais, por exemplo, se o teu botão não tem cara de botão, o teu link não tem cara de link porque você tirou o underline porque era mais bonitinho, ou, por exemplo, o teu formulário, poxa, aquela borda em torno do meu campo de texto, ela era muito feia, então eu deixei sem nada, só coloquei um texto lá, aí nem parece um formulário. Todos esses detalhezinhos vão muitas vezes atrapalhando a usabilidade. E na minha visão, assim, enquanto designer, usabilidade é um dos grandes pontos onde a experiência do usuário e a parte de interface elas se misturam muito, porque não tem como o usuário ter uma boa experiência em um website, por exemplo, se o site não tem uma boa usabilidade, porque o usuário não vai conseguir utilizar aquele site, a não ser que o objetivo do teu site seja que o usuário se ferre, e pode ser, às vezes é um joguinho, coisa assim, nesse caso a usabilidade tem que ser ruim, é o objetivo do jogo, por exemplo. Fora esse caso, vai ser difícil você ter uma boa experiência do usuário com uma usabilidade ruim, beleza? Talvez vocês consigam trazer algum outro exemplo, coloca aí nos comentários, beleza? E além disso, para ter uma boa usabilidade, é importantíssimo você saber quem é o teu usuário. Afinal, como é que você vai garantir uma boa usabilidade se você não sabe nem quem vai usar aquele site? Então, assim, como que a gente aplica a usabilidade? Mas tem as regras, não sei do que, tem as leis de não sei quem, tem as 10 heurísticas, não sei de onde. É só eu seguir tudo isso e tá usável, não preciso nem fazer mais nada. Gente, esse é o caminho fácil. Vou ser bem honesto para vocês que tem um monte de lei, de heurística, de não sei das quantas, e eu não sou contra isso. Eu mesma utilizo muitas vezes como base nos meus projetos. Às vezes para fazer análises heurísticas, até mesmo para os meus clientes, eu utilizo como base heurísticas e leis e tudo mais. Porém, você não pode ser cego de lei de usabilidade, de heurística, de não sei de quem. Porque com o tempo você vai ter que começar a desenvolver o seu próprio feeling sobre o que funciona, o que não funciona. Mesmo, por exemplo, as diretrizes de acessibilidade. Se eu quebrar aqui, não está mais acessível, coisa assim. Muitas vezes, para você cumprir uma diretriz de acessibilidade, você vai ter que mexer em outras coisas. E se você só seguir cegamente, tem que fazer isso, você só vai estar seguindo regrinha. E isso não necessariamente vai garantir que o teu site está usável. É preciso ter o feeling, e esse feeling você só vai desenvolvendo com o tempo. O importante são duas coisas. Veja sempre muitas referências. Veja que os sites que já são consagrados, que têm sistemas de design bem estabelecidos, por exemplo, tipo Airbnb, IBM, assim por diante. O que esses caras estão fazendo? Google. Essa galera, tem um monte de gente que são excelentes profissionais do mercado, super bem pagos, que estão só trabalhando com usabilidade, com experiência do usuário, com design dentro das empresas. Então são normalmente excelentes fontes de inspiração. Não quer dizer que esses caras não errem, mas quer dizer que, em geral, comparando com o site do Zé da Esquina, a chance deles terem acertado é um pouquinho maior, né? Não quer dizer que o Zé da Esquina seja ruim, beleza? Então, assim, além disso, foca sempre, então, boas referências. E o segundo ponto, quem é o seu usuário? O seu usuário, ele vai conseguir utilizar o teu site da forma como está? Testa com o usuário, vê o que realmente funciona, porque daí não vai ter como errar essa parte de usabilidade, beleza? Inclusive, eu quero recomendar para vocês esse livrinho aqui, do Steve Krug, Não Me Faça Pensar. Esse livro, ele é um pouquinho antigo, mas é legal que ele traz vários conceitinhos de usabilidade que vão poder ajudar muito vocês no dia a dia. Esse conceito de não me faça pensar, ele traz muito essa ideia de que o usuário não quer pensar quando ele entra, por exemplo, numa página, num site seu e assim por diante. E é isso que é o bacana desse livro, beleza? Então vale a pena a leitura também, livro super curtinho, leitura super fácil, super rápida.
Então vale a pena, é um desses livros que eu recomendo pra caramba, beleza? Junto com o Designer do Dia a Dia e Designer para quem não é designer, que eu já citei em outras aulas. E para reforçar a indicação desse livro, eu trouxe até uma citação aqui do Steve Krug. Olha só que bacana, ele diz o seguinte: eu trabalho com isso há tempo bastante para saber que não há uma resposta certa para a maioria das questões de usabilidade. Design é um processo complicado e a real resposta para a maioria das perguntas que as pessoas fazem é depende. É legal trazer esse conceito dele porque ele reforça aquela questão de que se você somente seguir regras cegamente para todo tipo de design, provavelmente não vai funcionar em tudo, porque cada design é diferente, cada design tem suas peculiaridades, cada processo é diferente, cada usuário pensa diferente, então é importantíssimo entender as peculiaridades do teu projeto. E para a gente continuar, eu vou trazer para vocês e mostrar um exemplo prático de como aplicar alguns dos princípios visuais que o Robin Williams traz naquele livrinho que eu falei lá, do design para quem não é designer. Novamente, recomendo a leitura. Os princípios são 4 princípios: alinhamento, contraste, repetição e proximidade. Para a gente ver melhor, bora pro XG. Tô com o meu XG aberto e olha só, eu tenho essa tela aqui com um monte de coisas desorganizadas. Imagina que eu quisesse, por exemplo, organizar isso para criar, por exemplo, um site. Eu poderia, por exemplo, eu vou só duplicar essa tela para a gente ter ela como referência. E aqui vamos partir do primeiro princípio, o princípio de alinhamento. Esse princípio, ele diz principalmente a relação de que os elementos não devem ser jogados na página de forma aleatória, salvo você tenha algum motivo para isso, pode ser, sei lá, é um site sobre arte moderna, enfim, faz todo sentido. Caso você não tenha uma justificativa, não tem por que somente jogar. Tá vendo que os elementos aqui eles estão só jogados na página, como se eu tivesse soltado lá? O princípio de alinhamento, ele diz que normalmente esses elementos eles têm que ter alguma ligação visual entre eles. Por exemplo, eu poderia simplesmente selecionar todos esses bloquinhos aqui, e eu poderia só clicar aqui para alinhar mesmo no programa. Tá vendo que eles já estão agora, na mesma linha, ou seja, eles têm uma linha de ligação entre eles. Mesmo que não tenha a linha aqui nesses espaços em branco, dá pra ver que claramente eles estão de alguma forma conectados. Eu posso até, clicar e arrastar ele aqui pra cá, enfim, pra distribuir melhor. Poderia até, por exemplo, usar o mesmo espaçamento entre eles. Se eu quiser ir mais a fundo, vou ligar o meu grid, eu poderia, por exemplo, alinhar no grid cada um desses elementos, porque, por exemplo, vai que eu quero colocar um quadrado aqui embaixo, ele poderia também tá alinhado ao grid, enfim, teria uma ligação com esse elemento e assim por diante. Grid é uma excelente forma de garantir esse alinhamento entre os elementos. Vou colocar aqui, só terminar de alinhar ele bonitinho. Além disso, esse texto também, ele não está alinhado com nada. Eu poderia, por exemplo, alinhar ele com esse elemento aqui do canto. Já está tudo um pouquinho mais alinhadinho, fica mais interessante, não é mesmo? Além disso, o segundo princípio, ele fala sobre o contraste. Se um elemento, ele é diferente dos outros, ele merece contraste. Pega esse exemplo, eu vou só jogar um cinzinho aqui, só para ficar mais fácil, já deixei separado F6, F6, F6. Vou tirar a borda. Imagina que esse primeiro card aqui fosse mais importante que esses outros quadradinhos aqui, esses outros conjuntos de cards, por exemplo. Para eu dar contraste para ele, eu poderia, por exemplo, vou deixar aqui um cinzinho um pouquinho mais escuro. Ele tem um contraste, dá para ver que ele é diferente, mas não dá para ver que ele é tão diferente. Por exemplo, se eu jogar aqui o preto ou se eu jogar aqui o rosa, tá vendo como ele chama a atenção na página? Então é justamente isso que esse princípio diz, que se um elemento ele merece ter contraste, dê o contraste que ele merece, diferencie ele realmente dos outros. Por exemplo, o título aqui, ele tem um contraste com relação à descrição do texto, mas se eu jogar, por exemplo, aqui esse display, tá vendo como ele tá contrastando muito mais? Como agora, eu vou até jogar ele aqui um pouquinho para baixo, esse título ele aparece muito mais do que aquele texto, que dá para diferenciar ele de uma forma muito melhor. Ou seja, quando o elemento ele merece contraste, dê o contraste que ele merece. O terceiro princípio, ele fala sobre repetição. Como assim? Tá vendo que aqui, os elementos eles já estão se repetindo. Mas eles poderiam, por exemplo, ser iguais, né? Se eles são exatamente o mesmo card, por que um tá de um tamanho, outro tá de outro, outro tá de outro? Para eu resolver isso, vou ligar novamente o meu grid e eu vou deixar, por exemplo, aqui tem 3, aqui tem 3. Vou deixar todos eles, com 3 de largura. Vou colocar aqui 3, aqui também tem 3 e aqui também, vai ter 3. Vou clicar e arrastar para cá. Inclusive, lembrando que se a gente estivesse no XG, como são elementos que iriam se repetir, você poderia, por exemplo, criar um componente para ele e esse elemento iria se repetir. O XG tem até uma opção que chama Repeat Grid, que ele ajuda a criar esses blocos de repetição. Não vou ficar explicando ela aqui agora para não tomar muito tempo, beleza? Mas depois dê uma pesquisada. Aqui, eu posso alinhar eles bonitinho, posso alinhar esse amiguinho aqui, bonitinho. E agora, tá vendo como esses elementos, eles se repetem entre eles? Inclusive, se eu quisesse, por exemplo, eu quero ter mais um bloco desses, eu poderia, repetir aqui embaixo. E eu poderia, por exemplo,
repetir aqui embaixo novamente. E assim, ó, a gente já começa a ter blocos de elementos. E dessa forma fica claro que elementos que se repetem, eles são parecidos. E o legal é que os elementos que eles se repetem não precisam ser somente um bloco de elementos, o tipo de elementos. As cores, ó, tá vendo que eu tô usando o mesmo padrão de cores? Lá no nosso exemplo lá da vaca, que por exemplo aqui, ó, todos os elementos, eles utilizam o mesmo tamanho de tipografia, que utiliza aqui, ó, o mesmo exemplo de cores, o mesmo formato de formas, aqui, ó, são todas formas mais arredondadas. Mesmo aqui, ó, no header que não tinha, eu utilizei um elemento mais arredondado para trazer esse movimento mais orgânico, ou seja, a repetição ela diz sobre você encontrar padrões na plataforma. E padrões podem ser de cards, podem ser de cores, podem ser de tipografia. Quanto mais padrões você identificar, você começa a construir uma identidade, um website, um app, tanto faz, mais consistente, beleza? Além disso, tem também o quarto princípio, que é o da proximidade. Como que esse princípio funciona? Basicamente, ó, tá vendo que esses elementos aqui estão mais próximos do que esses daqui, que tem um vãozinho aqui? Esse princípio da proximidade, ele dá essa sensação de que esses elementos aqui, ó, estão conectados e que esse daqui não é tão conectado assim. O que a gente poderia fazer? Ó, tá vendo que esse título aqui, será que esse título tem a ver com esse bloco ou não? Da forma que tá, parece que não. Se eu trouxer aqui, ó, mais juntinho, opa, parece que esse título tem a ver com esses elementos. Se eu quiser, eu posso até deletar isso daqui, ó. E quando eu repito todo esse bloco e deixo um espação entre eles, por exemplo, aqui vou deixar 80, dá pra ver, ó, que esses elementos, esses cards aqui, eles têm uma relação com eles, que tudo isso daqui é um bloco, que esse daqui de baixo é outro bloco. Ou seja, a proximidade, ela indica a relação entre esses elementos. Quando os elementos fazem parte de um mesmo grupo, eles devem ser colocados mais próximos. E isso ajuda a trazer essa sensação de unidade. Pra gente finalizar, eu vou mostrar rapidinho, ó, 3 exemplos para vocês. Olha só no site da Airbnb. Olha como é fácil identificar o alinhamento aqui. Por exemplo, ó, todos os ícones aqui, eles estão alinhados. Todos esses elementos aqui, ó, bem claro de perceber que tem um grid aqui, que todos os elementos estão alinhados entre eles, tudo bonitinho. Que aqui, ó, o header, ele tem um alinhamento um pouquinho diferente, ó. Aqui é centralizado, ele não é necessariamente alinhado com esses outros elementos. Mas como tem essa linha separando, eles conseguiram utilizar um alinhamento diferente somente no header. Mas esses outros elementos que se comunicam entre eles são todos parecidos, ou seja, eles seguem o mesmo padrão de alinhamentos como a repetição. O padrão de cores, ó, é tudo branco, preto e isso daqui, ó, contraste. Quando você bate o olho, você já vê aqui a marca da Airbnb, essa busca, ou seja, é fácil identificar os elementos que merecem contraste. Além disso, a questão de proximidade. Tá vendo que, ó, esses elementos aqui, ó, todos esses cards, eles pertencem ao mesmo grupo. Dá pra ver que eles são relativamente, ó, próximos entre eles. Aqui, ó, todos esses elementos também, ó, são todos próximos entre eles. E entre eles e a parte de baixo, ó, tem um espaçamentinho maior. Além disso, ó, tá vendo que esse bloco de texto pertence a essa imagem. Como é que a gente sabe disso? Porque quando a gente olha esse bloco de texto, ó, ele está bem próximo dessa imagem. Diferente, ó, desse espação que tem entre esse bloco de texto e a imagem de baixo. Dessa forma fica fácil identificar que eles pertencem à mesma coisa. Ou seja, é fácil perceber aqui, ó, o alinhamento, o contraste, a repetição de todos os elementos, cores, até o padrão de ícones. Tá vendo que, ó, o padrão de ícones é exatamente o mesmo padrão. Isso é bacana. Quando você for utilizar um ícone, não selecione um ícone de cada família de ícones. Procure uma família de ícones que tem muitos. A minha sugestão, veja famílias de ícones que tem mais de 1000 ícones para você começar a fazer um layout, porque você vai ter sempre muitas opções parecidas para escolher, mesmo padrão de tamanho de linha. Aqui também, ó, as tipografias, o mesmo tamanho que se repete. Aqui também, ó, o padrão de tamanhos que se repetem. Dessa forma fica bem fácil de identificar essa repetição, por exemplo. Aqui, ó, mesmo no Google, que é um site relativamente mais simples, dá para você ver, ó, os botões estão alinhados, todos esses íconezinhos aqui, ó, alinhamento, alinhamento, contraste. Você bate o olho, você já vê todo esse bloco aqui, você já vê a marca do Google, você já vê esses íconezinhos, fica fácil de ver o contraste na página. Além disso, repetição, que a gente já falou aqui, ó, se repete, repete, tudo isso daqui, ó, padrão, tipografia, a forma do link, tudo isso se repete. Proximidade, ó, dá pra ver que todos esses elementos aqui pertencem ao mesmo grupo. Da mesma forma, esses daqui. Da mesma forma, ó, todo isso daqui é um grupo, que é bem diferente desse outro grupo aqui, por exemplo. Ou seja, dessa forma é fácil de identificar esses padrões em página. No site da IBM, mesma coisa. Olha aqui, ó, repetição aqui, ó, em todos os itens do menu. O alinhamento, ó, tá vendo que aqui, ó, tá alinhado à esquerda? Aqui, ó, tudo alinhado à esquerda. Tem aqui, ó, um alinhamento entre esses elementos. Tem a questão, ó, de contraste. Tá vendo que aqui, ó, como chama a atenção esse azul na página deles? Sempre que for link, ele já chama a atenção que tem um azulzinho ali. Repetição, padrão de cards se repetindo, tamanho de tipografia, ó, sempre o mesmo tamanho de tipografia. Aqui é um título parecido com esse, usa o mesmo tamanho de tipografia. Tudo que é link, olha o padrão de links dele bem forte aqui com esse azulzinho. Dá pra saber que é link.
Proximidade, dá para ver aqui, ó, esses elementos aqui são um grupo inteiro, que esses outros são outro grupo. Então, dessa forma, você consegue começar a construir interfaces que realmente elas são escaláveis, que elas têm padrões, e isso é muito bacana. E o seu desafio de hoje, claro que a gente não sairia daqui sem o desafio do Alfred, né? E o seu desafio de hoje é bem parecido com esse. Você vai pesquisar, vai procurar de 3 a 5 páginas iniciais de websites, bem similar ao que eu fiz aqui, ó, pesquisei essas 3, e você vai tentar identificar esses padrões de alinhamento, contraste, proximidade e repetição. Pega, tira print, inclusive, ó, se você quiser, tem uma extensão aqui, ó, que se chama Go Full Page, eu vou deixar o link para ela, essa daqui é do Chrome. Se você clicar nela, ele tira print, ó, da página inteira. Então, se você quiser tirar o print da página inteira para você poder colocar em algum lugar para comentar, enfim, você consegue com essa extensão. Tente identificar esses padrões, porque também esse exercício também ele foge um pouco do projeto do curso, mas ele é muito importante para vocês começarem a pensar design, composição e até esses elementos de usabilidade. Tá vendo como um botão parece um botão? Como o link parece um link? Como quando o usuário ele entra na página, ele consegue ver que, opa, esse daqui é o botão mais importante dessa home. Dessa forma você consegue começar a entender esses conceitos de usabilidade, beleza? E já sabe, né? Se você quer saber mais sobre tipografia, cores, elementos de design, clica nesse card que tá aí na tua tela, porque na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.